Você já percebeu como o silêncio pode ser desconfortável para muitas pessoas? A maioria sente uma necessidade incontrolável de preencher cada espaço com palavras. Mas o que aconteceria se você aprendesse a dominar o poder do silêncio? No estoicismo, o silêncio é muito mais do que apenas a ausência de som. Ele é uma arma poderosa para a mente. Imagine ser capaz de manter a calma em meio ao caos, de observar sem ser notado, de conservar sua energia para o que realmente importa. Essas são apenas algumas das lições que o estoicismo nos ensina. Hoje você vai aprender como ficar em silêncio e quais são os 8 benefícios de se manter calado, segundo os ensinamentos da filosofia estoica. Antes de começar, curte o vídeo e se inscreve no canal. Primeiro benefício de ficar em silêncio. O silêncio é uma demonstração de poder. O silêncio é uma ferramenta subestimada, mas poderosa. Quem realmente entende o valor de ficar em silêncio, compreende que não são as palavras que determinam o impacto, mas as ações. Pense em líderes influentes, como figuras estoicas, que sabiam quando calar-se. Muitas vezes, a postura silenciosa é mais eloquente do que qualquer discurso, transmitindo sabedoria e autocontrole. Ao adotar o silêncio, você transmite força sem precisar fazer alarde. E sabe o melhor? Esse poder está ao alcance de qualquer um. Basta aprender a usá-lo estrategicamente. Quem domina o silêncio, não se apressa em responder. Na verdade, eles observam e analisam antes de qualquer ação. Imagine uma situação cotidiana. Em uma reunião tensa de trabalho, quando todos estão debatendo calorosamente, quem se mantém calmo, em silêncio, tem a oportunidade de observar todos os ângulos. E é exatamente aí que está a vantagem. O silêncio, nesse caso, é como um superpoder escondido que pode transformar uma conversa calorada em uma oportunidade de reflexão e controle. Esse tipo de autocontrole que o silêncio proporciona é um grande pilar da filosofia estoica. Ao praticá-lo, você demonstra domínio sobre suas emoções. As pessoas, frequentemente, reagem no calor do momento, mas o silêncio impede que as emoções tomem conta. Ao respirar fundo e refletir em silêncio, você ganha a habilidade de analisar a situação de forma mais fria e calculista, respondendo de forma ponderada, sem impulsividade. É como se você se tornasse o arquiteto da sua própria resposta. O silêncio também preserva sua energia. Em vez de gastar tempo e energia emocional tentando justificar suas ações ou convencer outras pessoas com palavras, você economiza tudo isso ao se manter calado quando necessário. É quase como se o silêncio fosse um escudo, bloqueando o desgaste mental que vem com discussões desnecessárias. E em um mundo tão caótico, saber conservar sua energia mental é praticamente um superpoder. Além disso, o silêncio permite que você haja com mais precisão. Muitas vezes, as decisões tomadas no calor de uma discussão ou sob pressão podem ser equivocadas. No entanto, quem fica em silêncio tem tempo para processar as informações com clareza e escolher o melhor caminho a seguir. No estoicismo, essa prática é fundamental. É aquela pausa estratégica que pode salvar você de erros e arrependimentos futuros. Finalmente, é impossível ignorar que o silêncio traz consigo uma aura de respeito. Quando você não sente necessidade de falar o tempo todo, as pessoas tendem a prestar mais atenção quando você decide se expressar. Suas palavras passam a ter mais peso, exatamente porque são medidas. Esse é um dos segredos dos líderes eficazes: falar menos, mas impactar mais. É uma verdadeira demonstração de autoridade e sabedoria que, quando bem aplicada, faz com que as pessoas ao seu redor o respeitem ainda mais. Segundo benefício de ficar em silêncio: foco e observação. Quando você escolhe o silêncio, é como se estivesse colocando uma lente de aumento sobre o mundo ao seu redor. De repente, tudo fica mais nítido, e você começa a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Isso acontece porque o silêncio nos força a estar mais presentes, atentos ao que está acontecendo. Pense em um cenário cotidiano, como estar em uma sala cheia de pessoas conversando. Quem permanece em silêncio e observa, percebe nuances nas expressões faciais,
nas pausas das conversas, nas reações sutis. É como se o silêncio ativasse uma capacidade extra de percepção. Essa habilidade de observação é crucial para o desenvolvimento de foco. Em um mundo cheio de distrações, quem consegue manter o silêncio interior tem uma vantagem inegável. Não é à toa que a filosofia estoica valoriza tanto a prática do silêncio. Ao observar sem interferir, você pode avaliar uma situação de maneira mais precisa, o que melhora sua capacidade de tomar decisões. É como se você tivesse um superpoder de análise, algo que só quem sabe ficar em silêncio pode acessar. Uma das melhores formas de treinar essa observação aprimorada é praticando silêncio em momentos simples do dia. Imagine estar em um café, apenas observando as pessoas ao redor, sem olhar o celular, sem falar. Com o tempo, você começa a perceber coisas que nunca havia notado antes. A forma como as pessoas se movem, o ritmo das conversas ao seu redor, até mesmo os padrões nos comportamentos. Essa prática, ao longo do tempo, aguça seu foco e atenção para detalhes importantes que podem ser aplicados em diversas áreas da sua vida. A prática do silêncio também treina a paciência, algo que anda em falta nos dias de hoje. Quem consegue observar com calma, sem pressa para intervir, desenvolve uma capacidade única de se concentrar no que realmente importa. Essa paciência silenciosa se traduz em foco, e foco é uma das chaves para alcançar o sucesso, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nos projetos pessoais. O silêncio, nesse caso, funciona como um treinamento mental diário para que você se concentre no que é relevante, ignorando o ruído externo. Esse foco, muitas vezes, pode ser a diferença entre um resultado medíocre e um resultado excepcional. Quantas vezes não nos pegamos distraídos, perdendo tempo com preocupações irrelevantes? A filosofia estoica nos ensina que o foco no presente é fundamental para uma vida plena. Ao manter o silêncio, você naturalmente começa a priorizar o que merece sua atenção, descartando o que é trivial. É como se o silêncio te ensinasse a valorizar cada segundo, cada detalhe, e, ao fazer isso, sua eficiência aumenta. No fim das contas, o silêncio se torna um aliado poderoso para aqueles que desejam melhorar a capacidade de observação e foco. Ele oferece a oportunidade de se conectar profundamente com o que está ao seu redor, seja no ambiente de trabalho, em casa ou em uma simples caminhada no parque. E ao fortalecer esse músculo da atenção, você começa a perceber como pequenas mudanças no seu comportamento podem ter grandes impactos na sua vida. O poder está nos detalhes, e o silêncio é a chave para enxergar com clareza. Terceiro benefício de ficar em silêncio: domínio emocional. O silêncio é uma ferramenta poderosa para quem busca domínio emocional. Em momentos de tensão, quando as emoções estão à flor da pele, o impulso natural é reagir imediatamente, muitas vezes de forma impulsiva. No entanto, quem coloca em ação o silêncio consegue pausar, respirar e refletir antes de agir. Essa pausa estratégica, tão valorizada pela filosofia estoica, é o que diferencia uma reação explosiva de uma resposta ponderada. Controlar as emoções não significa reprimi-las, mas sim dar a si mesmo o tempo necessário para entender o que está sentindo e escolher a melhor maneira de lidar com a situação. Imagine estar em uma discussão acalorada, onde cada palavra dita parece aumentar a temperatura do ambiente. Nesses momentos, o silêncio pode ser um divisor de águas. Em vez de responder com raiva ou frustração, a pessoa que escolhe pelo silêncio consegue ganhar tempo, analisando não só suas próprias emoções, mas também as da outra pessoa. Essa prática transforma o silêncio em uma ferramenta de descompressão emocional, criando espaço para uma resposta mais sábia e menos impulsiva. É um verdadeiro teste de estoicismo em ação. Além disso, o silêncio nos permite observar as emoções como se estivéssemos de fora, adotando uma postura quase analítica. Ao invés de se deixar levar pelo calor do momento, você passa a ver suas emoções como algo passageiro, o que diminui o impacto que elas têm sobre suas ações. Isso se alinha perfeitamente com a filosofia estoica, que ensina que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos sempre controlar nossa reação a eles. Assim,
Ao permanecer em silêncio, você retoma o controle das rédeas emocionais, sem se deixar dominar por impulsos. Um exemplo prático de como usar o silêncio para controlar as emoções é em momentos de críticas ou ofensas. Quando alguém lhe ataca verbalmente, a primeira reação pode ser a defesa ou o contra-ataque. No entanto, ao optar por ficar em silêncio, você desarma a outra pessoa e, mais importante, protege a si mesmo de uma escalada emocional. Esse tipo de autocontrole não é fácil, mas é uma habilidade que pode ser treinada. Aos poucos, você perceberá que o silêncio é uma escolha poderosa, que não só preserva sua paz interior, mas também evita conflitos desnecessários. Essa prática de usar o silêncio como um escudo emocional também conserva sua energia mental. Discussões intensas e reações emocionais fortes consomem uma quantidade enorme de energia, que poderia ser direcionada para coisas mais produtivas. Ao se manter calado em momentos estratégicos, você economiza essa energia, que pode ser usada de forma mais inteligente. O silêncio, portanto, não é apenas uma forma de autocontrole, mas também uma maneira de preservar seus recursos mentais e emocionais. Por fim, o controle emocional alcançado pelo silêncio faz de você uma pessoa mais equilibrada e centrada. As pessoas ao seu redor vão notar essa mudança e passarão a respeitar ainda mais sua postura. Afinal, quem não se deixa abalar por provocações ou tensões se destaca como alguém que tem um domínio profundo sobre si mesmo. E isso é algo que todos admiram, mesmo que nem sempre alguém venha a notar. O silêncio, nesse caso, se torna um símbolo de força interna, algo que poucas pessoas conseguem alcançar, mas que todos valorizam. Quarto benefício de ficar em silêncio: conservação de energia. O silêncio não é apenas uma questão de manter a calma, ele também é uma estratégia eficaz para conservar sua energia vital. Quando falamos sem necessidade ou nos envolvemos em discussões fúteis, desperdiçamos uma quantidade imensa de energia mental e emocional. No entanto, quando você escolhe o silêncio, preserva essa energia para situações que realmente importam. A filosofia estoica nos ensina a valorizar nossos recursos internos, e isso inclui a nossa energia. Ao poupar palavras, você automaticamente poupa sua mente e seu corpo, e isso faz uma diferença enorme a longo prazo. Em um mundo acelerado, onde estamos constantemente expostos a estímulos e pressões, aprender a conservar energia é essencial. Imagine que sua energia mental é como a bateria de um celular. Se você deixar todos os aplicativos abertos e continuar usando sem pausas, a bateria vai acabar rapidamente. Da mesma forma, quando você fala sem pensar ou se envolve em conflitos desnecessários, sua bateria emocional se esgota mais rápido. O silêncio, nesse sentido, é como fechar os aplicativos desnecessários e manter apenas o que realmente precisa de atenção. Essa prática de conservar energia também é útil em ambientes de trabalho. Quantas vezes você já viu alguém gastar tempo e esforço em discussões que não levam a lugar nenhum? Ou se desgastar emocionalmente em reuniões longas e improdutivas? O silêncio, quando bem utilizado, é uma forma de evitar esses desperdícios. Em vez de se envolver em conversas vazias ou debates que não trazem resultados, você escolhe onde e como gastar sua energia. Isso não só melhora sua produtividade, como também reduz o estresse diário. Outra vantagem do silêncio é que ele evita o desgaste emocional. Muitas vezes, quando falamos demais ou nos envolvemos em conflitos, acabamos drenando nossa energia emocional, deixando-nos exaustos e irritados. Ao escolher o silêncio, você protege sua saúde mental. Isso se alinha perfeitamente com o estoicismo, que nos ensina a focar no que podemos controlar e a evitar o desgaste com o que está fora do nosso alcance. Ao manter a serenidade e o silêncio em momentos críticos, você poupa sua mente de um estresse desnecessário. Um exemplo prático é quando estamos em situações sociais onde todos querem ter a última palavra. Em vez de se esgotar tentando provar um ponto ou se justificar, você pode optar por permanecer em silêncio, preservando sua energia. Às vezes, o silêncio fala mais do que 1000 palavras, e ao não reagir a provocações ou discussões, você evita cair em armadilhas emocionais.
O resultado é que você sai da situação mais leve, sem o peso do desgaste mental que vem com essas interações. Portanto, o silêncio é uma forma inteligente de administrar seus recursos internos. Ele permite que você conserve sua energia para o que realmente importa, seja uma decisão importante, um projeto pessoal ou até mesmo momentos de lazer. A conservação de energia por meio do silêncio é um investimento a longo prazo na sua saúde mental e emocional, e poucas coisas são tão valiosas quanto isso. Quinto benefício de ficar em silêncio: tomada de decisões mais eficazes. O silêncio também desempenha um papel fundamental na hora de tomar decisões. Quando você se permite um momento de silêncio antes de agir, está criando espaço para reflexão. Em vez de reagir impulsivamente, você pensa com clareza sobre as opções disponíveis e as possíveis consequências de cada escolha. A filosofia estoica preza exatamente por esse tipo de prudência, valorizando o ato de ponderar antes de decidir. No mundo de hoje, onde tudo parece exigir uma resposta rápida, ter o autocontrole de parar e pensar é uma vantagem inestimável. Ao aplicar o silêncio como uma ferramenta de decisão, você evita erros causados pela pressa. Imagine uma negociação difícil ou uma discussão importante no trabalho. Se você responder no calor do momento, corre o risco de tomar uma decisão mal calculada, que poderá prejudicar a longo prazo. O silêncio, nesse contexto, permite que você analise com mais profundidade, levando em conta todos os fatores antes de dar um passo à frente. A decisão que sai desse processo é mais alinhada com seus objetivos e valores, o que torna o resultado muito mais eficaz. Essa prática de usar o silêncio para tomar decisões é especialmente útil em situações de alta pressão. Quando estamos sob estresse, a tendência natural é agir rapidamente, às vezes sem considerar todas as implicações. No entanto, quem domina o silêncio sabe que as melhores decisões são aquelas que vêm de uma mente tranquila e focada. Ao dar a si mesmo um momento de calma, você acessa um nível de clareza que é difícil de atingir no meio da correria. O silêncio, portanto, funciona como um intervalo necessário antes de qualquer ação decisiva. Além disso, o silêncio permite que você conecte suas decisões com seus objetivos de longo prazo. Muitas vezes, somos tentados a tomar decisões que resolvem problemas imediatos, mas que não estão em harmonia com o que realmente queremos alcançar. O estoicismo nos ensina a pensar de forma mais ampla e estratégica, e o silêncio é a ferramenta que nos ajuda a manter esse foco. Ao refletir antes de agir, você evita as armadilhas das soluções rápidas e concentra-se no que realmente importa, garantindo que suas escolhas te levem na direção certa. Por fim, o silêncio na tomada de decisões também é uma forma de respeitar a complexidade de algumas situações. Nem tudo na vida tem uma solução simples, e muitas vezes precisamos de tempo para avaliar todos os ângulos de um problema. Quando você se permite esse tempo, sem a pressão de responder imediatamente, suas decisões se tornam mais robustas e bem fundamentadas. E o melhor de tudo é que essa prática fortalece sua confiança. Afinal, tomar decisões eficazes e estratégicas, baseadas em uma análise cuidadosa, é um dos maiores sinais de inteligência emocional. Sexto benefício de ficar em silêncio: autoridade e respeito. O silêncio, quando bem utilizado, é uma das ferramentas mais eficazes para construir autoridade e respeito. As pessoas que sabem quando falar e quando não falar, tendem a ser vistas como mais sábias e confiantes. Isso acontece porque o silêncio dá às suas palavras um peso maior. Quando você escolhe suas palavras com cuidado, as pessoas ao seu redor percebem que você fala apenas quando é necessário, e isso automaticamente eleva o nível de atenção e respeito que elas têm por você. No estoicismo, essa prática é essencial, pois ensina que o verdadeiro poder não está em falar o tempo todo, mas em saber quando se calar. Imagine um líder em uma reunião de negócios. Enquanto todos ao redor estão debatendo freneticamente, ele permanece em silêncio, ouvindo e absorvendo as informações. Quando finalmente decide falar, suas palavras têm um impacto maior, pois ele já mostrou que sabe ouvir e processar o que foi dito. Esse tipo de postura não só demonstra autocontrole, mas também inspira respeito.
O silêncio, nesse contexto, é uma forma de autoridade. As pessoas tendem a prestar mais atenção em quem fala menos, mas com mais clareza e objetividade. Outro aspecto importante do silêncio é que ele evita que você se envolva em discussões desnecessárias. Quem fala demais muitas vezes acaba se expondo ou dizendo algo que pode ser mal interpretado. Ao optar pelo silêncio, você protege sua imagem e evita erros que poderiam prejudicar sua autoridade. É uma forma de manter a compostura e, ao mesmo tempo, mostrar que você está no controle da situação. O silêncio, assim, se torna uma ferramenta estratégica, que reforça sua posição de respeito em qualquer ambiente. O silêncio também ajuda a construir uma aura de mistério, algo que muitas vezes aumenta ainda mais a sua autoridade. As pessoas tendem a valorizar mais o que não entendem completamente. Ao não expor tudo de uma vez, ao não falar sobre todos os seus pensamentos e planos, você cria uma sensação de curiosidade nos outros. E a curiosidade gera respeito. É como se o silêncio fosse um escudo que protege sua verdadeira essência, mostrando apenas o que você deseja mostrar, no momento certo. Por fim, o respeito que o silêncio traz está diretamente relacionado à sua capacidade de controlar suas reações. Quando você não sente necessidade de responder a cada provocação ou comentário, as pessoas ao seu redor percebem que você tem um domínio profundo sobre si mesmo. Esse tipo de autocontrole é admirado e, na maioria das vezes, imitado. As pessoas passam a ver você como um modelo de autocontrole e autoridade, alguém que não se abala facilmente e que sabe quando e como agir de forma ponderada. Sétimo benefício de ficar em silêncio: evitar conflitos desnecessários. O silêncio tem um papel fundamental na prevenção de conflitos. Muitas discussões e desentendimentos acontecem porque as pessoas falam sem pensar, sem considerar o impacto de suas palavras. Quando você escolhe ficar em silêncio em vez de reagir impulsivamente, evita que uma situação potencialmente tensa se agrave. O silêncio atua como um amortecedor, desacelerando o ritmo de uma discussão e dando tempo para que as emoções se acalmem. Essa abordagem, alinhada à filosofia estoica, promove a ideia de que não é necessário vencer todas as batalhas, mas sim escolher cuidadosamente quais conflitos valem a pena enfrentar. Pense em um exemplo simples: uma discussão familiar em que opiniões divergentes começam a esquentar o clima. Se uma das partes escolhe se calar, ela automaticamente reduz a intensidade do embate. O silêncio, nesse contexto, desarma o outro lado, que muitas vezes se vê sem combustível para continuar brigando. É um truque simples, mas eficaz, para evitar que pequenas discussões se transformem em grandes conflitos. E, ao evitar o confronto, você preserva suas relações e, claro, sua própria paz interior. Outro aspecto do silêncio é que ele permite que as pessoas reconsiderem suas próprias palavras. Quando alguém está tentando te provocar, mas você escolhe o silêncio, essa pessoa acaba enfrentando um vazio. Sem uma resposta imediata, muitas vezes, ela se vê obrigada a repensar o que disse. O estoicismo nos ensina a não reagir de forma impulsiva às provocações, e o silêncio é a melhor maneira de aplicar esse ensinamento na prática. Ao permanecer em silêncio, você evita o desgaste emocional que vem com discussões inúteis e se protege de cair em armadilhas verbais. Além disso, o silêncio permite que você analise a situação de forma mais clara. Em momentos de conflito, as emoções costumam nublar nossa capacidade de raciocínio, levando-nos a tomar decisões precipitadas. No entanto, ao ficar em silêncio, você cria um espaço para reflexão. Esse tempo é crucial para avaliar se realmente vale a pena se envolver em um determinado conflito ou se é melhor deixá-lo passar. Muitas vezes, ao optar pelo silêncio, você percebe que o problema não era tão grande quanto parecia à primeira vista. Em situações profissionais, o silêncio também pode ser uma ferramenta valiosa para evitar conflitos. Quantas vezes já vimos colegas de trabalho se envolverem em discussões acaloradas por questões menores? Ao praticar o silêncio, você demonstra maturidade e evita desgastes desnecessários. Isso não só melhora sua imagem, mas também contribui para um ambiente de trabalho mais harmonioso.
Evitar conflitos desnecessários é uma habilidade que poupa tempo, energia e preserva a saúde mental. Por fim, o silêncio se torna uma escolha inteligente para quem valoriza a paz e o autocontrole. Ele age como um escudo, protegendo você de envolvimentos desnecessários e permitindo que suas relações se mantenham estáveis. Afinal, nem todo conflito precisa ser resolvido com palavras. Às vezes, a melhor solução é simplesmente não se envolver, e o silêncio oferece essa possibilidade de maneira elegante e eficaz. Oitavo benefício de ficar em silêncio: ganhar mais respeito. O silêncio, quando praticado com sabedoria, é uma das formas mais poderosas de ganhar respeito. Pessoas que falam pouco, mas com intenção, transmitem uma imagem de segurança e autocontrole. Elas mostram que não precisam de muitas palavras para serem ouvidas. Ao escolher cuidadosamente quando e como se expressar, você aumenta o valor de suas palavras. E isso faz com que os outros prestem mais atenção quando você decide falar. No estoicismo, essa prática é valorizada, pois ensina que o verdadeiro respeito não é algo que você exige, mas algo que você conquista por meio de suas ações e atitudes. Pense em líderes que você admira. Quantos deles se envolvem em discussões fúteis ou falam demais? Provavelmente, muito poucos. Isso porque as pessoas que ganham mais respeito são aquelas que sabem ouvir, que absorvem as informações antes de agir. Elas falam no momento certo, com clareza e assertividade. O silêncio, nesses casos, é uma ferramenta estratégica que amplifica o impacto de suas palavras. E o respeito que elas recebem vem da percepção de que, quando falam, há algo importante a ser dito. O silêncio também transmite a mensagem de que você não se abala facilmente. Em um mundo onde todos estão prontos para reagir a qualquer provocação, quem mantém o silêncio demonstra uma força interior rara. Essa postura estoica de não se deixar afetar por palavras alheias inspira respeito. As pessoas passam a te ver como alguém equilibrado, que não se deixa influenciar por emoções passageiras. Esse tipo de autocontrole é admirado e, muitas vezes, até invejado, pois mostra uma maestria sobre si mesmo que poucos possuem. Outra forma de ganhar respeito através do silêncio é evitar o falatório desnecessário sobre seus próprios feitos. Quem fala muito sobre si mesmo acaba por desvalorizar suas conquistas, enquanto aqueles que mantêm um certo mistério atraem mais admiração. Quando você escolhe pelo silêncio, especialmente sobre suas vitórias, você permite que os outros falem por você. E não há forma mais poderosa de ganhar respeito do que deixar suas ações falarem mais alto que suas palavras. O silêncio, nesse sentido, se torna uma marca de humildade e confiança. Por fim, o respeito que o silêncio traz também está relacionado à sua habilidade de lidar com o inesperado. Quem mantém a calma e o silêncio em momentos de tensão se destaca como alguém que tem controle sobre a situação. Esse comportamento inspira confiança nos outros e, com o tempo, solidifica o respeito que eles têm por você. No estoicismo, essa prática de não reagir impulsivamente, mas sim de observar, ponderar e agir apenas quando necessário, é uma das chaves para conquistar o respeito genuíno de quem te rodeia. Agora que você conhece o poder do silêncio e a força que ele pode trazer para a sua vida, é hora de colocar esse conhecimento em prática. Comece com pequenos passos. Em vez de reagir automaticamente, faça uma pausa, observe, e veja como suas decisões se tornam mais claras e estratégicas. O silêncio é uma ferramenta subestimada, mas essencial, que pode transformar seu dia a dia, suas relações e até sua maneira de liderar. Se você aplicar essas lições estoicas em sua vida, verá um impacto quase imediato. E se gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo a viver com mais sabedoria e propósito. Até a próxima!